A todos a paz do Senhor, estamos com a lição nova para a classe de jovens, lição de número 1, ano 2023, é o primeiro trimestre do ano. Nós temos como título Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, este é o canal O Som do Clarim. Subsídios para a Escola Bíblica Dominical você encontra aqui, classes de adultos, jovens. Também nós temos outros materiais que são importantes para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Se você quer participar desse projeto, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações e também nos ajude compartilhando nossas videoaulas. O texto principal dessa lição diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. No resumo desta lição nós temos o seguinte: o crente deve se esforçar para viver em paz com todos e para ser santo, pois a santificação é indispensável para vermos o Senhor. Pedimos aos nossos jovens que pegue suas Bíblias, pegue sua lição da Escola Bíblica Dominical, ano 2023. Vamos meditar um pouco, você professor, professora, vamos pegar alguns subsídios importantes para enriquecer a nossa aula da primeira semana de 2023, tá certo? Objetivos: primeiro, mostrar a diferença entre o sagrado e o profano. Segundo, explicar o sentido da palavra santificação. E por último, destacar os 3 estágios do processo da santificação. A Bíblia diz assim: sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós precisamos pautar nossa vida na santidade, viver em santidade, porque no céu só entra santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Com a graça de Deus, professor, professora, irmãos, jovens, vamos iniciar esse trimestre de 2023 com uma lição maravilhosa. O comentarista é o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná. Ele é doutor em teologia pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, onde também concluiu o seu pós-doutorado. Depois de apresentar as principais abordagens do trimestre, e o comentarista então explica que, na sua grande maioria, as pessoas associam a santificação a questões de costumes, como o modo de vestir, falar, se comportar. Então, muitos acham que santificação é esse estereótipo, essa aparência, mas a santificação vai além disso. Não é? A santificação é muito mais do que isso. A Bíblia Sagrada afirma que sem ela ninguém verá ao Senhor, sem essa santificação. Sem uma vida consagrada ao Senhor, ninguém poderá desfrutar da vida eterna no céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é importante vivermos em santificação para adentrarmos nas mansões celestiais. O texto bíblico está em Levítico 20, de 1 a 8. Quero ler com você. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque, e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família,
e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virá para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma, e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, por diversas vezes na Bíblia Sagrada, o Senhor, ele exige santidade, santificação. Santidade ao Senhor. Sem a santificação, nós não entraremos nas mansões celestiais. Jovem, estudaremos a respeito da santificação, querido. Ou seja, da separação do crente, não é? Das imundícies do mundo e das obras da carne, para que seja exclusivo para Deus, para o uso do Senhor. Vaso santo, consagrado, vaso santificado. Como já é do seu costume, do seu conhecimento, você já sabe muito bem, o conteúdo da primeira lição é uma introdução à temática que será estudada no decorrer do período chamado trimestre. São 3 meses de lições. Então, depois da sequência, serão apresentados os estágios da santificação, demonstrando sua dinâmica. É um trimestre maravilhoso. Veremos de forma detalhada as recomendações bíblicas a respeito do viver dos filhos de Deus, ou dos santos homens e mulheres de Deus. Ao final do trimestre, se você tiver participado de todas as aulas, provavelmente estará mais preparado para viver de modo mais puro e santo em meio a uma sociedade tão corrompida pelo pecado. Nós somos sal da terra e luz do mundo e precisamos fazer a diferença nesse mundo de pecado, esse mundo tenebroso. Então, observe aqui que vamos trazer alguma coisa interessante. Sagrado e profano. O sagrado e o profano. Para estudarmos a respeito do conceito de santidade em nossos dias, é fundamental, indispensável, tratarmos da distinção entre o sagrado e o profano. Isso nós vamos observar desde a antiguidade. A relação do ser humano com o sagrado era determinada pelo seu sentimento de medo, de poder e de desejo. O medo era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas de tudo que fosse profano. O poder era representado por aqueles que detinham algum tipo de liderança religiosa. O desejo era um conjunto de impulsos em direção à própria vontade, ou seja, os desejos carnais. Na Idade Antiga, ou na Antiguidade, o sagrado era visto como tudo aquilo que era relativo à religião, ao culto, ritos, o que deveria ser infringido. O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. Então, estamos dando assim um panorama acerca do que era no passado o sagrado e o profano. A concepção e a vinculação com o sagrado, observe, a concepção, como eles entendiam e como isso era vinculado ao sagrado. Observe que as sociedades, de um modo geral, elas têm concepções diferentes a respeito do sagrado. No geral, nós cristãos recebemos tantas informações a respeito de Deus que acabamos por formar muitas vezes uma concepção nem sempre correta a respeito do Todo-Poderoso e sobre o que é ser santo. Muitas informações, muitos estudos, mas nós precisamos ter em nós a concepção certa, correta. Algumas pessoas não crentes têm concepções diferentes a respeito do que é divino e sagrado, mas na sua maioria elas têm esperança em uma vida após a morte. Consequentemente, há uma prescrição de ritos e práticas como requisitos para se alcançar esse novo estágio depois da morte. Muitos sabem que realmente a vida segue após a morte. Mesmo não sendo cristãos, muitos concebem isso, entendem isso e sabem que isso é realidade. Agora,
A mediação entre o sagrado e o profano, quero que você preste atenção, o sagrado e o profano são antagônicos. Enquanto o sagrado tem origem em Deus e é baseado nas Sagradas Escrituras, o profano vem do maligno e encontra lugar no velho homem, ou seja, no homem pecaminoso, no homem pecador, na velha natureza humana, no homem carnal. No Antigo Testamento, quem cuidava das coisas divinas era o rei, o sacerdote e o profeta. O rei era quem comandava o povo, o sumo sacerdote era o principal entre os sacerdotes e era o responsável pelo culto, pela adoração e pelos sacrifícios na congregação dos filhos de Israel. Sua função era representar os israelitas diante de Deus. O profeta falava em nome de Deus e exortava o rei, o profeta e o povo quando era preciso. A forma como o crente se relaciona com o Senhor vai interferir no seu conceito de santidade. Podemos ver tal verdade todas as vezes em que o povo se apostatava da fé e passava a seguir falsos deuses. Era horrível. Entre os israelitas, o povo de Deus, no Antigo Testamento, a vida religiosa estava diretamente relacionada a alguns elementos sagrados. A guarda do sábado, o templo, os sacrifícios e os sacerdotes, que eram mediadores. No Novo Testamento, preste atenção, o conceito de santidade supera a divisão entre o sagrado e o profano, como veremos então em lições mais adiante nesse trimestre. É muito mais do que esse antagonismo, certo? Então, a ênfase nos detalhes, a pureza cerimonial, ressaltava a necessidade de separação moral do povo de Deus. O povo de Deus tinha que ser separado, tinha que ser um povo especial, peculiar para Deus, em pensamento, obras e em relação ao mundo ao seu redor. Todos os aspectos na nossa vida devem ser regulados pela vontade de Deus. Devem ser regulados pela vontade de Deus. Em Romanos capítulo de número 13, nós temos ali a palavra de Deus nos orientando a ter cuidado com a nossa vida e oferecer a nossa vida um culto, da nossa vida um culto racional ao Senhor, para que Deus receba esse culto como oferta santa, agradável, aprazível ao Senhor. Então, o que é santificação? O que é santificação? Compreendendo os termos santo e santidade. No hebraico, as palavras kadosh quer dizer santo e kodesh, santidade. Vou repetir. Kadosh, santo, e kodesh, santidade. Significam a separação do que é comum ou impuro e a consagração a Deus. O termo é muito utilizado em Levítico. Pode observar em Levítico, porque ali fala do cerimonial, das ofertas no altar do Senhor. Então, é muito utilizado esse termo aí, Kodesh e Kadosh também, no livro de Levítico. Então, é também utilizado no ato de consagração de um lugar, como ocorreu com o Monte Sinai, lá em Êxodo 19, 23, que é separação, foi consagração do monte. Outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus, que o qualifica para julgar pecados. Agora, a santidade de Deus, ele é uma santidade por excelência, na essência. Nós buscamos a santificação e estamos num processo contínuo para alcançar a estatura de varão perfeito. Estamos trilhando o caminho da santidade. Buscamos cada dia mais santidade para nossas vidas. Deus é diferente, Deus é santo na essência. Deus não precisa de processo de santificação. Deus é santo na sua essência. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, a santificação, principalmente na Septuaginta, que é a versão antiga
a versão grega do Antigo Testamento, nós temos ali a raiz hebraica da origem da palavra santificação, traduzida na grande maioria das vezes pelo termo santo. Santo. De forma geral, os termos utilizados pelos autores bíblicos para se referirem à santidade têm como objetivo principal enfatizar o sentido de separação das práticas consideradas pecaminosas. Eles também apontam para a ideia de consagração, dedicação ao serviço do reino de Deus, tendo como parâmetro a justiça e a vontade do Senhor. Então, é importante nós observarmos como a Bíblia fala de santidade e de santificação. Os 3 estágios da santificação. Importante isso aqui. Primeiro estágio, santificação posicional ou inicial. Segundo estágio, santificação contínua e progressiva. E terceiro estágio, santificação final. Vamos aqui por etapas. Na primeira etapa, santificação posicional ou inicial, ocorre de forma instantânea. Trata-se do momento em que a pessoa é justificada pela fé na obra vicária de Cristo e purificada de imediato. Ali em Romanos 5, nós temos o seguinte versículo. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justificação acontece por meio da fé e não pelos próprios méritos de quem foi justificado. Méritos aqui não têm poder algum para a justificação. A eficácia da obra expiatória de Cristo na cruz é creditada na conta da pessoa que creu. A justificação é um ato de Deus, o Supremo Juiz, que muda o ser humano de réu condenado à perdição eterna para a posição de santo e justo diante dele. Foi o próprio Deus quem justificou. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Contudo, ela é condicional, ou seja, eficaz enquanto se mantém uma vida em santidade. Afastou-se, se desviou, pronto, perdeu. É condicional, não é incondicional. Bom, segundo, a santificação também é contínua e progressiva. Ela é dinâmica, um processo progressivo e contínuo. A santificação continua, ela é contínua e progressiva e acontece na vida da pessoa já justificada como algo natural, pois a pessoa, uma vez justificada, recebe uma nova natureza que a torna alguém que não se acostuma mais com a vida de pecado. No entanto, ela deve vigiar, pois a velha natureza continua atuando na vida do cristão. Deve sempre estar vigiando. Vigiai e orai, diz a palavra do Senhor. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então temos que ter vigilância constante. E por último, santificação final. A pessoa que é justificada ainda tem de conviver com a velha natureza. A santificação somente alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza foi finalmente removida e mortificada. Portanto, a santificação final não será alcançada nesta vida, porque aqui estamos vivendo um processo contínuo. Agora, esse auge, esse patamar de aperfeiçoamento final, não alcançaremos nessa vida, e sim na vida vindoura, na vida eterna. Isso acontecerá somente com a glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus depois da ressurreição. Quer conferir na palavra de Deus? Primeira carta aos Coríntios 15:52. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então, observe que logo no começo de nossa vida cristã, devemos ser declarados santos. Essa declaração feita por Deus é chamada santificação posicional. É um modo de expressar a grande doutrina da justificação, ou pelo menos junto com ela.
Através da obra coroadora da expiação, Cristo tornou possível que o Deus vivo santo nos visse. Ele nos visse, não conforme somos, mas envolvidos nas vestes da retidão de Cristo. Filipenses 3:9. Então, pode observar que esse aspecto da santificação ocorre pela fé em Cristo e é instantânea. Acontece no momento da conversão. Desse modo, somos santificados desde o momento em que somos salvos. Por essa razão, o apóstolo Paulo podia dirigir-se aos crentes de várias igrejas para as quais ele escreveu, algumas das quais precisavam desesperadamente da correção, chamando-os de santos, no grego bagioi, quer dizer santos. Todos começamos em Cristo como santos, portanto. Então, a palavra santo tem sido deturpada por algumas pessoas, inclusive até igrejas, que a reserva a pessoas que põem num pedestal, as quais atribuem méritos extras, né, que outros não podem aproveitar. Na verdade, Cristo é o único cujos méritos não nos são disponíveis. Ninguém mais os possui. Só o Senhor Jesus tem nesse sentido. Mas todos nós precisamos, carecemos da misericórdia do Senhor. Professor, reúna seus alunos e dê oportunidade, ceda aí na sua aula, alguns minutos para que um ou mais alunos falem sobre o processo de santificação, como eles entendem o que é santificação, o que é ser santo, que a palavra de Deus diz: sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós precisamos entender esse processo de santificação. Nesta lição, aprendemos que desde o início da humanidade existe uma grande diferença entre o sagrado e o profano. Contudo, de acordo com a Bíblia, as Sagradas Escrituras, sabemos que o sagrado é algo separado para uso exclusivo de Deus. O que é sagrado é algo separado para uso exclusivo de Deus. Então, se você busca a santificação, você é uma pessoa que vive em santidade, buscando o aperfeiçoamento, buscando santificação, Deus poderá te usar poderosamente. Mas, do contrário, Deus não poderá usar, porque o que é para uso de Deus realmente só aquilo que é santo. Se não for santo, Deus não poderá usar. Aprendemos também que a santificação em nós ocorre em 3 estágios. Vamos lá? A inicial, no momento da conversão, que podemos dizer no passado. A contínua, que é a presente, ela é progressiva durante a nossa caminhada cristã. E a final, que é a glorificação do nosso corpo físico, e essa aqui é no futuro, quando nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, por ocasião de nossa ressurreição em Cristo, ou, se estivermos vivos para a vinda do Senhor, a transformação pelo arrebatamento. Ou louvado seja o nome do Senhor. A todos, nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho que nos dá aí, por assistir e acompanhar nossos conteúdos. Nosso muito obrigado. Nosso abraço aos nossos irmãos do Portal EBD, pastor Caramuru, toda a sua equipe, que também tem um portal excelente aí para professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Visitem esse canal, vocês vão ver que maravilha. Nós temos nossos vídeos também como colaboradores aí no canal do pastor Caramuru, que é o Portal EBD. A todos o nosso muito obrigado, que iniciemos esse ano de 2023 atentos ao que diz a palavra de Deus, atentos à nossa vida de santificação e ficar de prontidão para a volta do Senhor a qualquer instante. A qualquer instante o Senhor está voltando para levar o seu povo. A todos, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito, não esqueça, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações
compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários e nos ajude. E assim Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Pela Tua palavra, através da EBD, Escola Bíblica Dominical, e os assuntos pertinentes. Temos estudado, Senhor, bastante através dessas lições bíblicas que são maravilhosas para nossas vidas. Assim, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade, pelo conteúdo, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, e assim louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém. E graças a Deus. A todos nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula.